E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que o assunto do dia é feriados, datas comemorativas. Falar um pouquinho sobre a origem, se deveria existir, se não deveria, como afeta o comércio e, claro, as nossas opiniões muito ricas sobre esse tema que é muito polêmico, hein? E a ideia é fazer sempre esse bate-papo com vocês, tanto que a gente adora os comentários, então participe mesmo, tá? E para me ajudar, obviamente, nessa viajada eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos de uma das responsáveis em deixar o nosso Insta uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Comigo tudo ótimo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, gente? Esse é um assunto muito legal, tem muita coisa para falar e a gente vai conseguir falar bastante da nossa opinião, que a gente adora. Então fiquem ligados aí, porque vai ter polêmica. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são os feriados, as datas comemorativas. E para começar nesse assunto, nada mais justo do que a gente entender essa origem, né? A razão de existir. Bora lá, Ana. Por que os feriados existem? Bora, vamos falar sobre isso. E o feriado existe desde sempre, né? A gente pode pensar que é uma coisa muito recente, que atrapalha a nossa vida ou não, mas os feriados existem desde Roma. Em Roma já existiam relatos de que eles paravam tudo para fazer comemorações das divindades. Então existiam muitos feriados religiosos naquela época. Os romanos eram politeístas, então tinha uma penca de deuses para adorar e uma penca de dias que eles paravam para fazer isso também. Eles também faziam muitas celebrações dos imperadores que tinham morrido. Então, uma comemoração, uma forma de prestar reverência. Então, já vem lá de trás da antiguidade. E o primeiro feriado civil, que também é uma curiosidade legal da gente saber, veio depois da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha. Então, eles começaram a comemorar esse dia, que foi um dia que marcou a história. E aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com imperador, foi um dia puramente político e que é celebrado até hoje, inclusive. Então, os feriados, eles existem desde sempre para comemorar alguma data importante dentro de uma religião, para comemorar datas importantes na história de um país, na história do mundo e, claro, para marcar a passagem de tempo também, né? É muito importante. Boa! São muitas coisas para serem comemoradas, mas ele tem esse caráter de reverência, né, de memória, e principalmente como calendário, né? Então é bem curioso ver que isso já existe desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. A gente para tudo que a gente está fazendo, né? Para trabalho, a gente se planeja para isso e tem toda uma cultura agregada a vários dos feriados que a gente vai, inclusive, falar mais para frente. Boa! E aí, conforme essas coisas vão ficando mais complexas, a gente vai institucionalizando, né? A gente vai organizando para que as coisas não fiquem uma bagunça. Então, existem feriados que são feriados nacionais, ou seja, o território todo comemora, os feriados estaduais e os feriados da própria cidade, né, do município. Fora aqueles que são feriados de fato, ou podem ser só pontos facultativos, e aí a empresa libera ou não, mas também tem aquelas que são só comemorações, né? Então tem vários tipos diferentes e as regras são diferentes para cada lugar, né? Exatamente. Então muita gente acaba confundindo, né? Colocando tudo no mesmo balaio. Então a pessoa fala, é a Páscoa, é o Tiradentes, e é o Dia das Mães, e é o Natal, e é tudo a mesma coisa. Gente, calma, não é bem assim, né? Tem coisas que são feriados realmente, que tá na Constituição, que as pessoas param para esses dias, e tem dias que a gente comemora porque tá ali, dizendo que aquele é o dia desse evento, mas que a vida segue normal, né? E, inclusive, tem feriados onde são dia fixo, então todo ano, por exemplo, no 7 de setembro, a gente comemora a independência do Brasil. Isso é fato.
E tem os feriados que são móveis, por exemplo, o Carnaval, por exemplo, a própria Sexta-feira Santa, que são dias que cada ano cai em um dia diferente. O próprio Dia dos Pais, que é o segundo domingo de agosto, né? Então tem toda uma organização e a gente tem que ficar ligado aí, porque para cada um funciona de um jeito. E isso começa a trazer as dificuldades, né? Porque, para começar, todo dia no Brasil é dia de alguma coisa. Então já é difícil, porque aí você tem que ficar marcando no teu calendário o que você tem que comemorar, o que você não tem que comemorar. Dia do avô, dia da tia. Caraca, já tem o aniversário deles, você ainda tem que lembrar outra data. E, por exemplo, minha família é mega emotiva. Se eu não dou parabéns para essas datas também, ferrou, eu vou ser excomungado da minha família. Então, é uma dificuldade. Dia dos Pais traz outra dificuldade. Por quê? Não é um dia ali fixo, dia 9, por exemplo. Não, é o segundo domingo. Então, além de você ter que comemorar, você tem que fazer conta para saber quando que cai. Puta que pariu, é muito difícil. Não, deveria... Canaliza, junta todos os feriados. Ó, dia da família. Aí comemora avô, tia, sobrinho, dia de todo mundo. Ó, família, nosso dia, vamos comemorar. Já manda uma mensagem no grupo da família mesmo, uma vez só no ano e acabou. Muito mais prático. Dia dos Todos os Santos. Inclusive existe Dia dos Todos os Santos. Podia também canalizar. Para que você vai comemorar Dia de Todos os Santos e depois os dias específicos? Dia de São Pedro, de São João, sei lá. Cara, é muito difícil. Brasil não é para amadores. Fora os dias das profissões, tem o dia do médico, tem o dia do professor, tem o dia do engenheiro, do publicitário, do arquiteto, do consultor financeiro. Não. Daqui a pouco você vai ter que levantar de manhã e já olhar para a primeira pessoa e falar, puta, parabéns aí. A pessoa fala, mas pelo quê? Sei lá, deve ser algum dia importante para você, de alguma coisa, sei lá. Parabéns. Dia do gordo, dia do magro, dia da academia, dia de ficar em casa, dia de descansar. Putz, não. É muita coisa. E isso amarra com uma dúvida que a gente já pode esclarecer. Ana, quantos feriados então a gente tem aqui no Brasil? Acho que já é um bom caminho a gente já mostrar para todo mundo esses números, né? Vamos lá. A gente tá falando de feriados realmente, tá, gente? Tá na Constituição que as pessoas param para isso. No total, a gente tem 12 feriados nacionais. Então, entre esses, a gente tem Natal, a gente tem o primeiro dia do ano, a gente tem a Independência do Brasil, a gente tem a Páscoa, a gente tem o Carnaval, a gente tem uma série aí de datas importantes. Temos também feriados estaduais. Em São Paulo, por exemplo, a gente comemora a Revolução Constitucionalista de 32. Lembra aquele dia que São Paulo tentou ser independente? E a gente comemora isso até hoje. E tem, claro, os feriados municipais, por exemplo, aniversário da cidade, que muitas cidades acabam parando também e os prefeitos declaram feriado. Então, temos aí 12 nacionais, alguns estaduais e os municipais, que aí cada município vai instituir por conta própria. Uhum. E é muito louco que o Brasil nem é o país que tem mais feriado no mundo, né? Por mais que a gente tenha essa impressão, brinque muito com isso, o Brasil, né, segundo as pesquisas que a gente viu, de 2014, não teve outra atualização ali que a gente caçou, é o 7º país que tem mais feriado. E a lista dos países é bem diversificada, né? Não, tem países de primeira linha, por exemplo, o Japão está na nossa frente com mais feriado, tem países mais atrasados, então, sim, tem bastante variedade aí nessa lista de quantos feriados tem, né? Sim, a gente não tem nem como falar, nossa, o Brasil é um país subdesenvolvido e como todos os países subdesenvolvidos, tem muitos feriados. Não, gente, Finlândia está acima do Brasil na lista, Japão, como o Gustavo falou, está acima do Brasil, Espanha, que é um país europeu. Então, não tem isso. Fora que tem vários países da América Latina, se não me engano, Colômbia é o primeiro colocado junto com a Índia. Então, Colômbia e Índia, assim, não tem regra. Temos países de todos os continentes, primeiro mundo, terceiro mundo, emergentes, e todos eles com muitos feriados. É uma coisa que muitas vezes a gente reclama um pouco de barriga cheia, né? A gente fala, o Brasil tem muito feriado, nossa senhora. Calma aí, né? Assim também não. Portugal, por exemplo, tomou até uma medida assim, meio drástica, né? Que foi considerada na época meio extrema, assim, de suspender
4 dos 14 feriados que ele tinha justamente para aumentar a produtividade, atrair mais investidores, porque Portugal tinha muito feriado, tinham 14, a gente está aqui com 12 e estamos reclamando. É uma medida um pouco impopular, né? Quem não gosta de feriado? Inclusive, vamos falar um pouquinho mais disso, né? Desse impacto aí no comércio. Não só no comércio, como na economia no geral, né? Tem bastante coisa para falar, então bora lá. Bora. Então vamos falar desse impacto aí, ou da nossa visão dos feriados, né? Alegria do povo ou terror dos empregadores? Como que a gente olha para essas datas que pausam, na verdade, o trabalho, né? Vamos lá. Eu tenho 2 visões ou 2 coisas que eu gostaria de colocar em relação a isso, e que são um pouco opostas, né? Eu acho que, de um lado, a gente tem uma cultura muito grande no Brasil de não querer trabalhar, de querer as coisas muito fácil, de querer as coisas muito na mão. Claro, não dá para generalizar totalmente, existem pessoas que não são assim, mas a gente sabe que o brasileiro é meio malandro, o brasileiro gosta de um jeitinho. Então as pessoas, elas comemoram quando tem um ano que tem muitos feriados, como aconteceu com 2020. Lógico que tudo mudou pós-pandemia, que no final todo mundo ficou dentro de casa de qualquer forma. Mas eu lembro em 2019, quando anunciaram os feriados, todo mundo, nossa, vai ter um monte de feriado em 2020, ainda bem, a gente vai poder parar. E aí, no feriado é isso, né? Você recebe sem trabalhar. E eu não sei se eu acho muito legal, porque, putz, como é que fica para a pessoa que está pagando esse feriado para você, sabe? E esse é o outro lado. O feriado, você paralisa um pouco da atividade econômica, as indústrias param, muitas empresas param, muitos comércios são obrigados a fechar. Então, e aí, para essas pessoas que dependem dessa grana, como é que fica? Também tem as 2 coisas, né? Sim, o trabalhador comemora, o trabalhador quer, quanto mais feriado melhor, mas as pessoas que acabam sendo prejudicadas com esses feriados vêm de uma forma completamente diferente. Elas não querem feriado porque elas vão ter que parar de vender, de produzir. E isso pode atrapalhar até um pouco a economia como um todo, né? É claro que tem alguns dependes aí do setor, né? Por exemplo, o turismo adora feriado. Quanto mais feriado tiver, mais pessoas paradas para ir consumir, para ir viajar. Tem esses poréns aí, né? Que é difícil bater o martelo, né? Tem teses que defendem os feriados sendo positivo para a economia justamente porque as pessoas vão consumir mais, mas tem esse lado ao contrário, né? Que você para a produção de muitas empresas, né? Porque turismo, essas coisas assim, é um setor só e nem é o principal setor no Brasil, né? Então é difícil, é complicado. Mas um ponto que eu acho muito curioso, até pelo modelo que eu trabalho há muito tempo, acho que desde quando eu comecei a trabalhar, lá em 2008, eu trabalhei por hora. Nunca foi um salário fechado. E depois de 2015 para frente, como PJ. Então, depois que eu abri a empresa, eu nunca olhei feriado como feriado. Para mim era dia normal. Estou trabalhando normal. E quando eu trabalhava por hora, eu não gostava. Ou até mesmo trabalhando com consultoria, reuniões e tudo mais, eu não gostava de feriado, porque era um dia perdido, né? Muitas vezes as pessoas querem descansar e não querem marcar reunião. Então era mais difícil marcar em feriado. Em contrapartida também o raciocínio poderia ser até o mesmo, né? As pessoas estão em casa tranquilas, marcam reunião. Mas eu sempre achei ruim. E trabalhar por hora também significaria dias a menos para receber. Então, minha relação com os feriados, elas foram se perdendo ao longo do tempo. Às vezes eu nem lembro que é feriado, às vezes até esqueço. Eu não tenho essa preocupação, pra ser sincero. Olha que curioso. Eu, assim, na época de escola, acho que como todo mundo, toda criança, amava feriados, porque é um dia que você vai ficar dentro de casa. No caso da faculdade, um dia a mais para conseguir parar para fazer todos os projetos que estão ali pendentes. Mas quando eu comecei a trabalhar também como autônoma, é exatamente o que você falou. Feriado não faz diferença para mim, porque eu que monto os meus horários, eu que decido se trabalho, se não trabalho, que horas que eu trabalho, que horas que eu não trabalho. Então, se eu não quiser trabalhar durante um dia normal, tudo bem, eu não trabalho. No dia seguinte eu trabalho um pouco a mais para compensar.
E isso até para fim de semana, não só feriado. Muitas vezes eu sinto que, não é, chegou sábado, que legal. Não, eu trabalho no sábado. Às vezes, numa quarta-feira, eu não trabalhei de manhã, porque eu tava fazendo outra coisa. Então, é exatamente o que você falou. Quem trabalha por hora, quem é autônomo, tem uma relação um pouco diferente com o feriado, né? Tem que tomar cuidado, porque o feriado, o final de semana, ele acaba sendo um dia fora da rotina, então ele te força também a descansar, né? A gente que acaba sendo autônomo, dono da empresa e tudo mais, muita gente reclamou isso no home office, né? Você tá em casa, você acaba trabalhando 12 horas, porque você tá em casa ali, está no ritmo, etc e tal. Então, é importante os finais de semana, até fugindo um pouquinho só de feriado, como esses marcos para você, tem que descansar, tem que ir distrair, tem que ir fazer alguma coisa. Sem os feriados, às vezes você não consegue fazer um bate-volta na praia, aí no interior, final de semana é pouco. Então, às vezes, também o feriado proporciona esses outros lados aí, que até é uma dúvida, né? E aí, feriado no meio da semana, é bom ou é ruim? Aí cada um vê de um jeito, né? Eu sempre odiei feriados às quartas-feiras, mesmo quando eu tava na escola, na faculdade, que eu adorava feriados, porque eu acho que quebra completamente o ritmo. Você já tá lá num ritmo de produção, num ritmo de fazer as coisas, e aí você simplesmente interrompe esse ritmo, para por um dia para ter que voltar de novo. Eu acho péssimo, eu acho que mais atrapalhava do que ajudava. Prefiro muito mais feriados segunda, sexta-feira, ou terça e quinta, né? Onde tem as emendas e você consegue viajar, e você consegue se programar para descansar ou estudar, ou fazer as coisas que você precisa fazer. Em contrapartida, você pode olhar como um respiro no meio da semana, ou um dia para fazer uma pausa e depois voltar com mais gás. É sempre muito relativo. Eu já tive as duas experiências. Já estive em empresa que antecipou, né? Feriado era na quarta e então a gente folgou na segunda e trabalhou o resto da semana normal. Como já teve pausa na quarta-feira. Hoje não, porque para mim tudo faz. Mas no geral eu achava ruim, porque tinha essas pausas assim e quebrava um pouco o ritmo. Mas já teve vez ou outra que eu olhei de forma mais positiva, no sentido de, nossa, foi providencial aqui, dar um respiro, tava muito tenso, etc e tal. Então eu acho que também vai variar muito da vibe, muito da forma como encarar. Aí já fica até uma dica pra gente, né, pra todo mundo, tentar enxergar da melhor forma possível, né, sempre, por mais que quebre teu ritmo, tente olhar de um jeito mais positivo, porque no final das contas, você vai brigar com quem? Com o presidente, porque tem um feriado na quarta-feira. Ô, seu presidente, tira esse feriado aqui porque tá me atrapalhando, por favor. Eu gostaria que ele fosse em outro dia. Porra, não dá, né? Então, já que não dá pra mudar, aproveita, vai, sei lá, dormir até o meio-dia. E isso até para os empregadores, para os comerciantes, para as pessoas que vão ter que interromper as suas atividades e a sua produção nessas datas, né? Então, de repente, tem a parte ruim, que é, sim, você vai ter que parar de trabalhar, mas também tem os feriados que movimentam pra caramba, o comércio movimentam pra caramba, o país mesmo, e que você pode tirar partido disso, né? Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Exatamente. Por fim, então, já que cada pessoa vê o feriado de uma forma diferente, vamos falar das diferenças com outros países também, né? Muitas vezes aqui a gente não dá um peso, em outro lugar dá, a gente absorve, isso aqui. Vamos falar um pouquinho disso, Ana? Vamos lá. Eu acho muito engraçado como cada país ou cada cultura enxerga os feriados de um jeito e dá importâncias diferentes, às vezes até para o mesmo feriado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a independência do país, né? No Brasil, a gente tem o 7 de setembro e, sim, em alguns lugares tem as paradas militares, coloca as crianças para marchar nas ruas e tudo mais, as escolas fazem. Mas não é nossa, que feriado importante para o nosso país, todo mundo vai celebrar e vai comemorar. Tipo, não, é um daqueles feriados que as pessoas gostam por parar de trabalhar e não pela data em si. E aí a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos, é um dos feriados mais importantes do ano deles. Todo mundo para, eles têm fogos de artifício, a galera vai viajar. É um negócio, assim, gigantesco mesmo, de colocar na mesma proporção quase que um Natal, que um Dia de Ação de Graças. Então, é curioso como pessoas, culturas, países diferentes enxergam datas parecidas ou datas que comemoram as mesmas coisas de um jeito completamente diferente.
É complicado, né? Porque parece que a gente vai perdendo, né, um pouco desse sentido. Aí a gente fala assim, putz, será que é porque o Brasil foi colônia, foi colonizado desse jeito e os Estados Unidos foi de outro jeito, por isso que é forte, por isso que é fraco? É bem difícil, né? Mas realmente, na época quando você tá no colégio, eu até participei da fanfarra, você é louco, tocava surdo, pá, tal, muito louco. Então, a gente vê, né? Inclusive tem muitos feriados de outras culturas que muitas vezes a gente vê na mídia de forma forte, né? Por exemplo, o próprio Ação de Graça que você viu, é muito retratado em filme, né? A gente estava conversando aqui, o Ação de Graça, quem não lembra do filme Família Addams, que tem lá a ensinação e tudo mais, que é muito engraçado, que tem a Wandinha, pô, é muito engraçado. Vale a pena assistir o filme de 1900, Jesus estava na Terra. Tem o próprio ano chinês, ano novo japonês, que a gente vê na Liberdade aqui em São Paulo muito forte, né? Não à toa é a maior colônia fora do Japão. Então a gente vê isso, né? Essa comemoração muito forte. Tem muitas pessoas públicas, muitos famosos que são da religião judaica, né? Que tem as comemorações deles e também a gente acaba vendo, o próprio ano novo deles foi recente. Então a gente acaba vendo comemorações fortes de outros países, né, aqui no Brasil, né? Hoje em dia, a globalização mudou muita coisa, né? Antigamente, acho que as pessoas, elas estavam só imersas na própria cultura e elas não tinham nem ideia do que acontecia ao redor do mundo. E hoje não, hoje a gente tem televisão, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem redes sociais, então a gente sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares, a gente tem contato com outras culturas de um jeito muito mais fácil. Então, sim, a gente acaba vendo muitas celebrações, tanto religiosas quanto civis, de outras culturas, e a gente até acaba aprendendo sobre isso, né? São coisas que a gente não comemora, mas que a gente sabe até o que é, a gente já sabe qual que é a data, porque tá tudo tão entrelaçado. E tem alguns que a gente acaba até absorvendo. Tem várias datas comemorativas, não feriados, mas datas comemorativas que a gente trouxe para o nosso país e que a gente acaba comemorando. A gente vê Halloween, por exemplo. Não é um feriado nosso, não é um costume nosso, é uma coisa que tem origem celta, sabe? É um negócio que vem de outro lugar, que é muito forte nos Estados Unidos e que a gente acaba comemorando aqui. A gente vê vários bares, várias baladas fazendo festa de Halloween, a gente vê as pessoas se fantasiando, a gente vê filtros nas redes sociais, é uma loucura. As crianças no prédio, no condomínio, vêm pedir doce aqui na minha casa todo ano, né, fazer o trick or treat, um negócio que não é nossa cultura, e a gente absorveu. Dia dos Namorados. A gente tem o Dia dos Namorados no Brasil, que é em junho, mas o Dia dos Namorados norte-americano é em fevereiro. E eu vejo casais no Brasil que comemoram os 2 dias, que se parabenizam nos 2 dias. Então, uma coisa também que nem é nossa cultura. St. Patrick's, o feriado irlandês do São Patrício, a gente também comemora, vemos vários pubs, vários bares no Brasil fazendo campanhas, fazendo coisas sobre. Então, a gente absorve muita coisa que nem é nossa cultura, que nem tem nada a ver com a gente acaba comemorando também, né? Aí é engraçado, porque o Halloween ele gera muita polêmica, né? Porque tem o folclore brasileiro, né? E deve ter o dia do folclore e ninguém comemora. Aí o pessoal brinca, zoa. Ainda mais no Brasil polarizado que tá, isso daí é motivo de discussão no WhatsApp da família, né? Você vai lá e posta, é Halloween, vamos no bar. Aí a pessoa, Halloween o caralho, vai comemorar o folclore. Aí você... Cara, eu só quero ir tomar uma cerveja. Então a família brasileira tá polarizada, querendo treta a qualquer momento. Mas é curioso, porque o comércio se beneficia, né? Acho que essas absorções, muita parte do comércio, para poder alavancar, estimular e tudo mais. Mas tem uma outra forma de absorver que é engraçado, tipo o Natal, né? O Natal é uma comemoração que a gente vê que, tudo bem, né? O Papai Noel mora no Polo Norte, então é frio, mas é muita comemoração de lugares frios, né? A cara do Natal é muita comemoração de lugar frio. E a gente aqui, Natal tá um calor do cão, verão, inclusive. Então é totalmente diferente, né? Nossa, isso me dá um nervoso. A gente tava até comentando aqui antes de começar a gravar. Gente, por que as pessoas colocam árvore de Natal com neve dentro da casa delas, decorada com neve? A gente não tem neve no Brasil. Tudo bem, a gente teve agora esse ano,
mas por conta de todo o desequilíbrio ecológico que está acontecendo no mundo, o clima está mudando, etc, etc. Mas o Brasil não tem neve. Então, pensar num Natal como um momento de flocos de neve, de boneco de neve, de pinheiro. A gente não tem aquele pinheiro do Natal no Brasil. A gente tem araucária. Você não vê as pessoas com aquela árvore com os raminhos pra cima, que nem a árvore que a gente tem. Aquele pinheirinho assim, igualzinho da árvore de Natal, não tem no Brasil. Então, para mim é uma coisa muito bizarra, assim, algumas imagens, alguns símbolos que a gente traz dessas comemorações e que não tem nada a ver com a nossa cultura, que não tem nada a ver com a nossa realidade no país. Não, mas também não precisa ser tão rancorosa. Você queria o quê? Sei lá, o Boto ali, em vez do Papai Noel? Não, é o simbolismo lá, é a comemoração, só comemora aqui e usa os mesmos... É comemoração, não vai atrapalhar a comemoração dos outros. Agora eu quero defender os feriados. Deixa daquele jeito, bonitinho, todo mundo gosta, se diverte, passa calor debaixo da fantasia, mas é bacana, as crianças gostam, assiste os filmes da Disney e se diverte. Aliás, o Natal, e inclusive tem esse lance, né, do Papai Noel vermelho, é por causa da Coca-Cola. Assim, tem muita coisa aí que não deveria ser, né? Você quer o quê? O Papai Noel comendo um açaí, sei lá, com a mandioca, entregando presente, porra. É só uma comemoração. Bom, eu acho que se o Papai Noel viesse pro Brasil, no mínimo ele ia estar experimentando uma caipirinha e comendo um pão de queijo, só para aproveitar a visita. E eu super recomendo, inclusive. Mas aí entra num ponto ruim, bom, não sei, da perda por trás do feriado, né, da comemoração. A gente falou de Papai Noel, a gente falou de presente, a gente falou de pinheirinho que não tem, que tem, não sei o que lá, mas a gente não falou em nenhum momento do caráter religioso, né, do nascimento de Jesus, etc e tal. Então, assim, o feriado, depois que você vira um adulto cinza, amargurado, pagador de contas, você tá cagando pros feriados. Você só quer descansar, você só quer pegar o teu boleto e ir pra praia grande, comer umas farofas, um frango assado na praia. Então, o feriado, eu acho que eles estão perdendo as essências, né? Ele tá caindo tanto na rotina que a gente não comemora o sentido daquele feriado pela comemoração. A gente olha e fala, puta, é um dia a menos que eu vou trabalhar, né? Foi o que você falou lá no começo, as pessoas não querem trabalhar e acaba perdendo esse sentido, né? Total. Para mim, a maioria dos feriados, eles se tornaram datas comerciais, datas comemorativas. Então, você vê a Páscoa, por exemplo. Quantas pessoas realmente comemoram a Páscoa porque é a ressurreição de Cristo? Não, a maioria das pessoas pensa na Páscoa porque vai começar a ter ovo de Páscoa no supermercado, as empresas de chocolate vão lucrar pra caramba e as crianças querem se vestir de coelhinho. A gente vê no Natal, as pessoas têm que dar presentes, as pessoas têm que comprar decorações para colocar dentro da casa. Quantas pessoas realmente comemoram porque é o nascimento de Cristo? Ou mesmo agora, né, segunda-feira, Dia das Crianças, que na verdade nem é Dia das Crianças, é comemoração da Aparecida. Mas quantas pessoas que têm filhos, que têm sobrinhos, que não estão pensando em comprar presente, em fazer uma celebração? Dia dos pais, Dia das mães, Dia dos namorados, dia disso, dia daquilo. Tudo isso é uma grande desculpa do comércio, uma grande desculpa das empresas para poder lucrar, para poder falar para as pessoas, você vai comemorar uma data e você vai ter que gastar com essa data. E as pessoas, elas estão cada vez mais olhando para isso. Parece que a essência dos feriados, das comemorações, já era. Assim, na minha visão, virou total algo comercial, algo de gastar e de comprar e de fazer coisas do que realmente de celebrar aquela data em si. Eu acho que a gente pode relativizar um pouco, que ainda mais no Brasil, que tem muita data religiosa que é muito forte. No interior, eu acho que tem muito essas coisas também, não se perde, né? Por exemplo, festa junina, né? Que na verdade São João, São Pedro, etc e tal. É muito forte por conta desses santos, nessa comemoração toda. Eu acho que quando vai para uma grande cidade, para uma rotina, para uma galera mais distantes dessas origens, aí realmente eu acho que se perde. Claro que tem todo esse apelo comercial, longe de fechar os olhos para isso. Mas eu acho que dá para colocar aí
um grupo de pessoas que ainda tem essas origens muito fortes, que tem essas comemorações muito fortes. Eu acho que ainda tem muito religioso que comemora, que respeita. Então, sim, concordo. O comercial tá forte. Não acho ruim, inclusive. Só as pessoas têm que ponderar o que aguenta fazer ou o que não aguenta fazer. Até porque, né, ninguém obriga, ninguém coloca uma arma na cabeça da pessoa pra ela sair comprando as coisas. Então também não vamos por aí. E também vejo o outro lado das pessoas também tendo essas essências ainda muito, muito fortes. Mas você concorda que cria-se uma expectativa? A partir do momento em que você fala, nossa, todo mundo está comemorando o Dia das Mães. Existe o Dia das Mães, comércio falando, propagandas na TV, você recebendo e-mail marketing, seu amiguinho falando que vai comprar presente para a mãe dele, e o colega de trabalho que já comprou presente para a mãe dele. Aí você fala o quê? Meu Deus, eu preciso comprar um presente para minha mãe? Porque você é pressionado a isso, você é induzido a isso, o mundo está te induzindo a isso. E às vezes você nem tinha dinheiro para comprar um presente para sua mãe, às vezes você nem tinha um dinheiro para comprar presente para o seu sobrinho, ou enfim, o seu filho já vai ganhar presente no aniversário dele, precisa ganhar presente das crianças também. E aí? E isso tem um peso nas finanças, inclusive. E eu acho bem complicado como cria-se essa cultura em cima de datas comemorativas que deveriam ser sobre o amor, sobre a união, sobre as pessoas e, enfim, a experimenta não dá presente de Natal para as pessoas para ver o que acontece. O espírito familiar vai embora rapidinho, meu filho. Eu não acho que seja essa pressão toda. Acho que as pessoas podem ser um pouco mais fortes também, né? Mas já que você tocou nesse assunto, vamos falar de planejamento para essas datas comemorativas? Já que a gente sabe que tem tantas, como que a gente pode olhar, né, para isso tudo, né? Vamos falar sobre isso, que afinal é a nossa expertise, não é mesmo? Eu acho que assim, existem dois planejamentos diferentes. Existe o planejamento que você pode colocar no seu orçamento e já prever presentes para datas que acontecem todos os anos. Então, como eu falei, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. Você sabe que todo ano você vai ter esses gastos. Então, já coloca no seu orçamento, já começa a guardar para essas datas ou já preveja isso. E tem, claro, aquele planejamento para, por exemplo, as festas de fim de ano ou aqueles feriados prolongados, onde muita gente vai viajar, onde muita gente vai fazer uma super festa com a família, onde você tem que dar presente não para uma pessoa, mas para várias pessoas. Então, é aquele gasto maior. Se planeje para isso também. E aí, nessas horas, muitas vezes vale considerar o seu 13º, por exemplo, ou você pode ir juntando ao longo do ano para não precisar se preocupar quando, dezembro chegou, eu tenho 1000 gastos, e agora o que eu faço? Então, planeje, preveja no seu orçamento todas essas datas, porque você já sabe que elas vão acontecer. Exato, planejamento aí no caso é tudo, né? Ter essa visão facilita, e aí são dois olhares diferentes até para guardar, né? Ou você guarda, ou você às vezes tem que considerar no teu gasto mensal, inclusive, né? Então, por exemplo, janeiro tem férias, fevereiro tem aniversário do Gustavo, dia 22, põe na agenda para entregar presente, mandar para ele, porque é um cara legal. E vai vendo, né? E às vezes se tiver quase que todos os meses é orçamento mensal, não é guardar para, né? Importante ter esse olhar, porque se você não considera esses presentinhos que você vai acabar comprando, é aqueles extras que te matam no final do orçamento e você fala, não sei pra onde tá meu dinheiro. Inclusive, eu acho que todo mundo conhece uma tia de alguém distante que fica acumulando presentes, que fica comprando presentes ao longo do ano para no final do ano distribuir. Eu já vi essa história de acho que umas 3 pessoas diferentes de... minha tia é uma idosa que vai nos 99, vai comprando aqueles presentinhos e vai guardando, e quando chega o Natal ela sempre tem presente para todo mundo. Essa pessoa ela tem conhecimento, uma sabedoria popular muito grande. Ela se planejar ao longo inteiro para dar presente sem precisar ter um gasto de uma vez. Gente, eu fiquei chocada quando você falou isso, porque eu não conheço ninguém que faça isso e eu achei genial. Porque, imagina, você já vai diluindo seus gastos ao longo do tempo. Então é muito esperto. Deveríamos aprender com essa pessoa. Não, total. E assim, eu acho que a gente pode perguntar, mas na prática, significa o que isso, prever no orçamento? Bom, se você sabe que mês que vem você vai ter que comprar um presente X, você sabe que esse mês ou até o fim do mês você tem que ganhar dinheiro suficiente para isso. Então, se você já está com saldo positivo no seu mês a mês, beleza, você sabe que essa grana que sobrou é uma grana que você vai ter que destinar para esse presente.
Se você não costuma deixar saldo positivo no seu mês a mês, o que também não recomendamos e vale a pena escutar o nosso último podcast sobre os perfis financeiros, aí você sabe que você não pode gastar tudo, porque você vai ter esse presente. Ter esse gasto lá na frente, já contabilizado, te ajuda a saber o quanto você pode gastar agora, porque é isso que vai fazer a diferença. Perfeito, é exatamente isso. Colocar na conta e saber exatamente como diluir. Se tiver dúvida, manda mensagem que a gente explica no detalhe pro teu perfil. Que a gente é assim, a gente gosta de explicar personalizado. Exatamente. Então o feriado é isso, essa é a divisão. Você não sabe se você comemora, se você gosta, se você odeia. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha esclarecido bastante coisa aí pra você. Já começou a colocar no radar para fazer as contas de comemoração, presentes e afins. E claro, se você ficou com alguma dúvida específica, manda pra gente, comenta lá no Instagram, para você ter uma resposta da nossa equipe, para você saber do seu perfil. E claro, se você quer também algum episódio sobre algum tema que você acha muito legal, tem alguma dúvida, uma polêmica de finanças, manda pra gente que a gente faz esse episódio específico para você, tá bom? Ana, muito obrigado pelo bate-papo e pessoal que ficou até aqui, muito obrigado, com certeza, até breve. Obrigada, Gustavo. A gente adora esse bate-papo com você, com vocês. E vamos estar aqui muitas e muitas vezes ainda falando sobre tudo que vocês podem imaginar. Com certeza, até a próxima.